dia a todos, bom dia a todas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimento. Um bom dia especial aí a turma que está vendo a gente no Maranhão, São Luís no Maranhão, aí pela TV UFMA. Um bom dia também para quem está vendo a gente pela Pop TV em Porto Alegre e Sobradinho. Sextamos e vamos sextar aí falando aí do setor de serviços que teve uma leve recuada, mas as famílias continuam consumindo bastante serviço. Então a gente vai explicar o que aconteceu no setor de serviços durante esse momento. A gente também vai falar um pouco do nosso querido anarcocapitalista aí preferido, Javier Milei, que está despencando com sua popularidade, né? Quem diria que ficar fazendo superávit fiscal não ia ajudar muito na popularidade do cidadão, né? E vamos falar também da volta do financiamento empresarial para campanhas, que está na pauta aí depois dessa campanha, um retrocesso aí, a gente vai discutir tudo isso. Mas, antes de tudo mais, a gente tem que falar aí o bom dia para o Presley, que está aqui nesse sextou aqui com a gente. Presley, bom dia, tudo bem? Bom dia, André, bom dia para toda a nossa audiência. É um prazer estar aqui nessa sexta-feira em que todos nós estamos ali ansiosíssimos para o famoso sextou. E hoje a gente vai conversar sobre algumas coisas muito importantes, vários dados importantes estão saindo agora e também falar sobre a Argentina. Será que o Brasil está copiando e vamos virar também uma Argentina? E muito mais. E, inclusive, a gente vai começar chamando a nossa agenda, né, para a gente saber como é que vai ficar o dia de hoje. Exato. Vamos ver a agenda que o brasileiro vai enfrentar no dia de hoje antes de sextar. Então, coloca aí a agenda aí. A gente tem uma série de divulgações antes. Não, gente, vamos para a agenda, né? Então vamos lá, porque tem uma série de divulgações. Típico da sexta-feira, né? É sexta-feira, gente. Fiquem tranquilos aí, sextamos aí. Hoje, no dia de hoje, a gente tem uma série de divulgações antes da abertura de mercados. A BlackRock divulgando o balanço corporativo. A JP Morgan divulgando o balanço corporativo. Aliás, um spoiler, a JP Morgan lucrou mais em um trimestre do que o PIB do Uruguai, hein? Parabéns aos envolvidos aí. Que beleza, hein, gente? A Wells Fargo também divulgando o balanço corporativo. Na Alemanha, às 3 horas da manhã, saiu o CPI, ou seja, a inflação final do mês de setembro. Às 3 horas da manhã, também aqui no horário do Brasil, isso é a produção industrial aí do Reino Unido. 9 horas da manhã aqui no Brasil, os serviços, o volume de serviços foi divulgado aí pelo IBGE para o mês de agosto. O índice de preços ao produtor e o núcleo da inflação foram divulgados às 9h30 da manhã também nos Estados Unidos. A gente tem mais agenda aí para falar, a gente pode girar agora. E também agora começa aí aquela grande sessão de presidentes de Feds falando, né? Então, presidente do Fed de Chicago, Austin Goolsbee, discursando em um evento institucional. A Universidade de Michigan divulgando aí o sentimento do consumidor, expectativas de inflação em 1 e 5 anos, aí às 11 horas da manhã. 11h45 no horário brasileiro, a presidente do Fed de Dallas, a Lori Logan, também fazendo conferência aí sobre mulheres em serviços financeiros. A Baker Hughes, às 14 horas, né? Falando sobre os postos de petróleo em operação nos Estados Unidos. E às 2h10 aí da tarde, 14h10, a diretora do Fed, a Michelle Bowman, vai discursar aí em Chicago. Então, na manhã tem uma série de divulgações importantes, inclusive aqui no Brasil, e o pessoal vai sextar com um monte de dirigente do Fed falando, principalmente nessa semana que foi divulgado o CPI, que foi baixo, mas surpreendeu o mercado e já deixou o mercado bem azedo por causa disso, né? E hoje vem a série aí de presidentes falando aí, então mais uma vez no radar, taxa básica de juros nos Estados Unidos aí sendo o foco, né, Presley? Pois é, o mundo todo com o olho lá para cima, para a América do Norte, e obviamente que também a gente precisa levar em consideração, porque afinal de contas, lá na Ásia também tem muita coisa acontecendo e a gente precisa ficar atento, porque lá, diferente do que muita gente acha, toda a parte de China, a parte da Ásia como um todo também influencia bastante em tudo que vai acontecer no mundo. E agora a gente vai conversar um pouco sobre exatamente isso, sobre a alta influenciada também pelos Estados Unidos das bolsas asiáticas, não é, André? Exatamente, os mercados asiáticos bem azedos hoje, né? Então, você tem a China fechando em queda, o Japão com uma leve alta, mas muito mais por fatores regionais aí, o COPSE da Coreia do Sul também fechando em baixa. Então, a gente tem duas situações aí nos mercados asiáticos que a gente precisa explicar um pouquinho mais aí para vocês. Primeiro que o mundo está bem azedo aí, ontem mesmo as bolsas norte-americanas, índices futuros aí, também aí
puxando um pouco para cima aí a taxa básica de juros dos Estados Unidos. Então, todo mundo aí com meio azeda em relação à inflação que foi divulgada ontem. O pessoal queria menos inflação, e mesmo com o índice bem baixo, né? O que leva a crer que talvez a gente tenha uma queda menor aí do que o esperado na taxa básica de juros dos Estados Unidos. Então, está mais precificado hoje, inclusive, que a taxa de juros dos Estados Unidos vai cair em 0,25 pontos percentuais do que em 0,5 pontos percentuais, que nem foi a última, né? Então, os mercados asiáticos mais ligados ao Ocidente, como o Japão e a Coreia do Sul, bem fracos, assim, com leves quedas, o Japão com uma leve alta, aí, mas nada aí de grande destaque. Eu vou colocar aqui para vocês o Xangai Composto, que faz parte daqueles índices mais ligados à China, e você vê aí mais uma queda. Você vê que depois daquele pico que a gente teve aí na volta do feriado aí do feriado chinês, a gente começa a ver que já tem uma nova queda desse índice, e tudo isso pela apreensão e pelo desgosto que vamos dizer assim, né, o desgosto aí que os investidores chineses tiveram com relação ao pacote anunciado aí pela China para tentar chegar naquela meta de 5% aí de crescimento nesse ano de 2024. A situação ficou tão assim azeda mesmo aí que você vê que o ministro das Finanças chinês, inclusive, vai fazer um pronunciamento nesse fim de semana aí para tentar acalmar os mercados e deixar mais claro quais são as medidas que eles estão tentando levar aí a cabo para conseguir melhorar o crescimento chinês aí e mostrar que sim, que eles vão conseguir chegar nesses 5%. Mas mesmo assim, ainda há situações de muita cautela, pouca liquidez e muita queda aí nas bolsas asiáticas, né? A gente tem então que o Xangai Composto é o símbolo disso, né? E a gente vê essa queda de 2,58% no Xangai Composto nesse momento, Presley. Exato. E esse movimento de queda, eu não lembro se eu falei avanço ou queda anteriormente, mas esse movimento, né, na grande parte de queda, faz parte do movimento do mercado que, enquanto você tem ali aquela ideia de que não dá para saber muito bem o que está acontecendo ou o que vai acontecer, o que os investidores fazem? Eles vão fazendo ali determinadas alocações dos recursos deles, pensando exatamente nessa ideia de se proteger. Então, é basicamente dessa forma. Primeiro você recebe a notícia, você se protege e aí depois você reinveste aquele dinheiro. Então, faz parte também um pouco ali daquele movimento do mercado também. E outra coisa que faz parte também do movimento é a flutuação dos setores aqui dentro da nossa economia também, né, André? Exato. Vamos falar aqui, vamos para o Brasilzão agora, vamos falar do setor de serviços, né? A gente até antecipou ontem que provavelmente a gente teria um mês aí de agosto com uma certa queda, porque é um mês aí que você tem uma sazonalidade bem menor, né? Um mês que as pessoas costumam esperar um pouco aí para realizar os seus gastos, justamente pelo fato aí de você ter o final do ano aí vindo, e no final do ano que vem os grandes gastos. A gente tem que você teve uma queda mensal de 0,4%, mas nem tudo aí são más notícias para o setor de serviços. A gente até montou aqui um gráfico para vocês verem, né, uma arte para vocês observarem quais foram as quedas que tivemos, né? Então a gente teve que os serviços profissionais, eles ficaram estagnados. Os transportes terrestres teve até uma certa alta de 0,4%, mas aí a gente vê os dois setores aí que puxaram para baixo, os transportes aéreos e a armazenagem e correios. Ou seja, a gente tem aí que os serviços mais procurados por empresas, como serviços profissionais, armazenagem e correios, tiveram queda, e também as pessoas viajaram menos em agosto, né? Até normal, porque as pessoas costumam viajar mais em férias escolares, no mês de junho, julho, dezembro e janeiro. Agosto não é um mês aí que todo mundo costuma tirar grandes férias aí, então você tem essa queda que já era esperado. Mas então a gente vê aí que os setores profissionais, né, os setores aí, as empresas estão procurando menos serviços nesse mês de agosto. Também tivemos queda no comércio, queda na indústria, então um mês aí que você já tem essa sazonalidade esperada aí de ser um mês mais fraco para a economia como um todo. Mas a gente vê que as famílias consumiram, né? O pessoal levou os pais aí para almoçar no Dia dos Pais, saiu para tomar uma cerveja aí no fim de semana, porque
porque você vê aí que serviços de alojamento e alimentação tiveram alta de 0,8% e também os outros serviços prestados às famílias também tiveram alta, 0,8% também. Esses outros serviços são cabeleireiro, manicure, uma lavanderia. Então as pessoas saíram aí para se divertir um pouco, para cuidar do corpo, para cuidar aí da mente. Então você vê aí que as pessoas, pelo menos as famílias, tiveram uma alta nesse consumo, né? Até uma alta inesperada. E isso aí, obviamente, a gente está falando aí já faz tempo. As famílias estão consumindo mais porque elas estão com mais renda, estão mais seguras para gastar. O desemprego está baixo, então o medo de perder o emprego é menor nesse momento. Então, é exatamente por isso que a gente tem essa situação aí das famílias consumindo mais, mas as empresas procurando menos serviços agora, e o que gerou uma queda no volume geral, né, Presley? Exatamente. Se a gente comparar os números com 2023, a gente tem um aumento, inclusive, de mais de 2%. E outra informação muito importante pelos dados do IBGE é que, se a gente comparar com o mesmo período lá da pandemia, nós temos um aumento de 15%. Né, o período pré-pandemia. Então, nós podemos falar que o setor em discussão, ele está maior, a gente conseguiu recuperar. E o setor de serviços, ele tem uma característica de trazer para a gente uma espécie de termômetro para entender como que a renda, como o consumo das famílias está indo. Como o André comentou, nós tivemos agora um recuo, mas no agregado está aumentando. Isso mostra que tanto a valorização do salário mínimo, questões também relacionadas às políticas públicas de transferência de renda também contribuem, porque as pessoas agora conseguem ter mais dinheiro para conseguir gastar, para conseguir fazer o seu consumo, e essa sazonalidade também acontece por várias questões que a gente pode observar também falando sobre os próximos momentos ali, como, por exemplo, o Réveillon, as contas de final de ano, e as pessoas começam também a pensar, visto porque estamos num momento eleitoral, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer no próximo ano, quem entrar, quem vai sair, qual vai ser o prefeito, qual vai ser o vereador, e isso também está trazendo uma discussão muito grande lá no STF, no Congresso, que estão falando sobre a questão do fundo eleitoral. A discussão agora é basicamente o quê? Estão querendo fazer e trazer novamente, mesmo depois de 2015 ter sido extinto, a ideia de que empresas poderiam financiar campanhas. É isso mesmo, André, que a gente está ouvindo? Exatamente, né? Parece que não aprendemos nada, né? Culparam muito, né? Lembra lá para 2014, 2015, né? A gente tem até notícia aqui no nosso site para todo mundo ver aí, quiser se aprofundar mais a questão aí do fundo eleitoral aí, mas a gente vê justamente o quê? Que depois de 2015, a Lava Jato e tudo mais, aí muito se culpou o PT, mas pouco se culpou aí as empresas, que é aquela coisa, quem paga a banda escolhe a música, né? Que nem aqui está na nossa tarja, né? Então você tinha então que basicamente o que acontecia era que você precisava você precisava pegar esse dinheiro aí para financiar a sua campanha de grandes empresas e basicamente você estava devendo favores para essas grandes empresas. Então a gente viu um monte de caixa 2, um monte de favorecimentos, e para todos os partidos isso acontecia, né? Então ficou decidido que isso era muito ruim para a economia brasileira, isso era muito ruim para o processo democrático brasileiro e proibiu-se isso em 2015. Mas agora, né, parece que em 2026, né, já que parece que esse problema nunca existiu, né, na vida, né? Então vamos ignorar isso e vamos tentar voltar aí com doações de empresas para as campanhas. A justificativa é uma maravilha, Presley, que é porque isso aí não coibiu o caixa 2. Então, beleza, a gente não conseguiu coibir o caixa 2, né? Então vamos jogar o bebê, a água da banheira fora com o bebê junto, né? Então, por causa disso, vamos voltar então para aquele modelo maravilhoso que fazia que o caixa 2 fosse muito mais ampliado e, pior ainda, você ficasse devendo favores aí às empresas que pagavam a sua campanha. Isso aí é um absurdo, né? Por mais que se critique, né, o fundo eleitoral, a gente vê que também tem uma campanha meio orquestrada, né? Eu faço aquele terrível exercício de ficar ouvindo colunistas no rádio de manhã e tudo mais, e boa parte fica falando aí que antigamente você precisava buscar, né, ir no mercado, buscar para mostrar que seu projeto era bom e fazer com que as pessoas voltassem. Hoje você tem esse fundo eleitoral. Tem até colunista que se diz aí muito liberal, muito, vamos dizer assim, avançado, mas falou assim, pelo menos o Pablo Marçal mostrou para a gente que dá para fazer dinheiro, dá para fazer campanha
sem usar muito dinheiro, né? Não, basicamente ele estava usando os seus recursos próprios, fazendo todas as atrocidades, todos os crimes, mas dava para fazer, né? Então até esse tipo de elogio. Então está tendo uma certa campanha orquestrada. A gente sabe que na imprensa, você também aí não é só de Bet que vive a imprensa, né? Vive em outras empresas que também financiam também, né? Fazem propaganda. E a gente está aqui justamente, não tem propaganda justamente por isso, né? Porque a gente não quer que eles escolham a música que a banda vai tocar. Então, você vê que já tem um certo apoio a essa volta aí, inclusive na grande mídia. Agora o STF e o Congresso estão voltando nessa pauta, para mim, um retrocesso gigantesco, né? Então, vamos coibir o Caixa 2 ao invés disso e, só para deixar claro, a gente é completamente favorável aqui ao fundo eleitoral, que pelo menos a gente vai gastar dinheiro público para fazer campanha, sim, mas pelo menos a gente não vai ter dinheiro privado para fazer com que a banda toque do jeito que ela queira, né, Presley? Sim. Hoje, no ano de 2024, nós tivemos ali cerca de quase 5 bilhões do fundo eleitoral. Mas a Polícia Federal apreendeu mais de 21 bilhões de reais vindo de procedência duvidosa, que não estava contabilizado, e muitas das vezes isso vai configurar crime eleitoral. Pablo Marçal, por exemplo, tem aí nas costas dele várias questões e pode falar isso bem melhor do que eu. Mas a gente precisa lembrar que essa desculpa de que não tem como controlar, o Caixa 2 ainda continua, ele pode ser também uma maquiagem, pode ser uma camuflagem, justamente porque não faz sentido. É a mesma coisa de falar, olha, nós vamos proibir determinadas substâncias, mas as pessoas ainda continuam usando. Então, por que a gente já não coloca aí numa farmácia para vender de uma vez? Está todo mundo usando de qualquer forma. Então, não faz muito sentido dizer isso, principalmente porque esse tipo de medida vai aumentar o número de pessoas que vão ter cada vez mais poder econômico. Porque não é um financiamento do tipo, gosto de você, toma aqui um dinheirinho para você comprar o teu santinho. Não, é assim, toma lá um dinheiro para você comprar o seu santinho, mas quando você entrar na prefeitura, na minha empresa, eu quero que você libere aquele tributo, eu quero que você libere ali aquela área que está protegida pelo meio ambiente. Solta lá pra gente a liberação, pode ser? E aí é assim que acontece. Então, toda vez que você tem esse tipo de poder econômico, que querendo ou não já acontece, esse poder econômico dentro das questões eleitorais, a gente retrocede, porque tanto aquela pessoa que tem mais dinheiro consegue fazer mais, quanto também a gente tem esses tipos de desvios, a gente tem perda do poder público em democratizar e fazer com que as pessoas que não têm tanto acesso financeiro consigam também colocar as suas pautas que são para lá de importantes principalmente, né, André? Exatamente. E vamos agora aqui para os nossos vizinhos, e não é o rolê ICL ainda, perdão, mas é nossos vizinhos hermanos que empataram ontem com a Venezuela, né? Mas em outra coisa, eles também estão muito bem aí, que quase que igual a Venezuela, que é justamente na inflação. Você teve uma desaceleração, tá, gente? Desacelerou a inflação um pouquinho, mas ainda estamos em 209% em 12 meses. Ou seja, sabe aquele, vamos dizer assim, sabe aquela coisa que você comprasse, ela pagava R$10 há 2 meses, há um ano atrás, agora você paga 209% a mais, ou seja, 2 vezes, 4 vezes a mais. Então, olha que beleza que a gente está, né? Então, a gente está aí numa situação maravilhosa e isso aí fez com que o Milei desabasse 12 pontos aí na sua popularidade em 4 meses, né? Quem diria que fazer superávit fiscal, mas ele tem superávit fiscal, tá, gente? Então, lá não existe risco fiscal na Argentina, tá bom? Então, o mercado de lá deve estar completamente tranquilo, porque na Argentina não tem esse risco fiscal tão grande, eles conseguem superávit, eles não pagam ninguém, né? Então, basicamente, aquele superávit que eu não vou pagar ninguém, então não vou pagar minhas contas, não vou pagar água, não vou pagar luz, não vou comprar comida para ninguém, vou passar fome e daí vai sobrar dinheiro, obviamente, né? Mas é assim que eles conseguiram chegar. Mas o que a gente tem aí, que o nosso anarcocapitalista preferido aí, com esse cabelo maravilhoso aí, quase com Paulo Cogos aí, argentino, a gente tem aí que ele conseguiu fazer o receituário liberal, ultraliberal, né, do anarcocapitalismo. E zero surpresa aí sobre o resultado disso, né? Inflação lá nas alturas, a popularidade desabou porque está todo mundo passando fome, tem
as famílias vendendo joias dos seus avós aí para conseguir ter alguma certa renda para comprar a comida do mês. Então tá tudo um desastre lá, fome voltando, ninguém comprando nada, inflação subindo, mas o superávit primário tá lá. Então eu acredito aí que deve estar melhor do que o Brasil lá, a Argentina, porque lá pelo menos tem superávit, né? Ah, tá ótimo. A situação tá maravilhosa. O Milei, assim que ele assumiu, ele falou, e até a posição dele durante as eleições, era de tentar ser, usando uma expressão aqui familiar pra gente, de fazer com que acabasse a mamata. E quando ele começou, ele foi lá e cortou obra pública, cortou isso, cortou aquilo outro, e diminuindo tudo, todos esses gastos, incentivos, inclusive, para as empresas. Obviamente que os preços deram uma retraída em alguns momentos ali, porque afinal de contas as pessoas já não estavam comprando. E se você for na feira e ninguém quer comprar tomate, o que vai acontecer com o tomate? O preço dele vai cair. Só que depois de toda essa agenda neoliberal de cortar para lá e cortar para cá, o resultado foi de redução da renda das pessoas. A inflação, como você pode ver, por exemplo, uma caixa de leite que você compraria por R$5 estaria beirando ali na casa dos 20 e tantos. Imagina só como que isso não fica no bolso do trabalhador e da trabalhadora argentina. E hoje, mais de 50% da população, que é o equivalente a mais do que a população da cidade de São Paulo, está em situação de pobreza. Mas o superávit está ali. Então, qual é a situação, né? Beleza, as contas públicas estão ali paradas. Como o André falou, é só você sair cortando, parar de pagar tudo ali, mercado, óbvio que vai sobrar dinheiro. Só que o que você faz com esse superávit? Você vai rechear as empanadas com superávit? Não tem como. Então, a gente observa que o mercado, que nesse momento está super feliz com a Argentina, acaba imperando nesses momentos. Mas qual que é o custo disso, né, André? O custo é a pobreza das pessoas. Então, é que parece que para o mercado, né, a única coisa que importa é ter superávit, né? E o superávit, quando a gente, vamos falar com todas as letras, por que o mercado gosta tanto de superávit, né? É a garantia de que os juros, né, então, os serviços da dívida vai ser pago. Então, é meio que um colchão que o mercado pede para garantir que você vai ter o serviço da dívida paga. Então, para isso que ele quer o superávit. O Milei está justamente dando esse superávit para o nosso amigo mercado. Não importa para o mercado se as pessoas estão passando fome, se as pessoas estão procurando comida no lixo, se você tem aí que ninguém consome nada lá, que você não está pagando salário de servidores, foi cortada a aposentadoria das pessoas, que você está jogando uma geração inteira de pessoas na miséria, que você está acabando com a velhice de uma população inteira. Pouco importa para o mercado isso. Ele, inclusive, está sendo aí elogiado pelo FMI. O FMI está elogiando o governo Milei e fala que é um esforço duro, né? Mas você vê aí que já começa até próprias críticas dentro da mídia argentina, lá que fala assim, ó, eu não estava esperando, assim, eu pensava que ia ser duro, mas, amigos, as expectativas eram altas, mas, meu Deus, né? Então, estamos superando muito essas expectativas. Então, basicamente, o que está acontecendo é justamente isso. Você tem um governo ultraliberal que vai acabar com o povo argentino para conseguir fazer com que você tenha então, se superar. Só que ele acha que depois de tudo isso, né, vai vir a bonança, né, como se fosse um darwinismo social. Então, bom nome, verdade, bom nome para a gente colocar. É um darwinismo social. Ele vai lá, ele destrói tudo que você tem. Quem sobreviver àquilo, né, quase que numa versão de No Limite Argentina, né, quem sobreviver àquilo vai ter o direito de viver a bonança argentina, Presley. Pois é, esse é o pensamento liberal na sua grande essência, que mostra para a gente, inclusive a nossa experiência também com o neoliberalismo, pasmem, que não acabou, é bem nessa jornada que a gente vai caminhando. Porque essa ideia de reduzir a presença do Estado, geralmente ela está ali escondendo uma figura de que, no final das contas, precisa do Estado. Porque esse discurso, muitas das vezes, você vê muito aí por coaches na internet falando de que o Estado atrapalha a economia, acaba com tudo. Mas quando as empresas quebram, sabe na porta de quem que eles vão bater? Pois é no Estado. Só que isso vai sair do bolso de quem? Da gente aqui, olha. Os caras de palhaço. Mas a galera adora bater palma e falar que o liberalismo vai salvar todo mundo e que as pessoas precisam ser empreendedoras, acabar com a mata do Estado. E a gente pode ver, na Argentina, inflação, pobreza, redução do consumo
E isso é só o começo, mas no primeiro trimestre de 2024 o superávit estava lá, garantido para deixar você, mercado financeiro, feliz. Só para a gente finalizar aqui, lembrando a grande frase do Furtado, né? Lucros privados, prejuízos socializados, né? Grande Furtado. Vamos agora para a nossa abertura de mercado, rapidinho. Vamos ver como que estão os mercados. Vamos ver como os mercados vão sextar esses dias. Ó, a gente tem aqui uma queda do Ibovespa. Muito puxado também pelo petróleo Brent. O petróleo Brent não está segurando o Ibovespa hoje. Você está tendo uma queda de 0,37 nesse petróleo Brent. E você vê aí que os mercados americanos estão um pouquinho mais animados aí nesse dia. Ó. Eles conseguiram subir 0,3% a Nasdaq nesse momento. O S&P 500 subindo 0,64%. Então, provavelmente, a gente deve ter tido alguns bons sinais aí. As falas vão começar mais à tarde, mas alguns bons sinais provavelmente vindos do índice de preço ao produtor e também do IPCA, e também do núcleo da inflação, né? Então isso daí deve ter amenizado um pouco aí essa situação, mas mesmo assim a gente vê que as treasuries estão subindo bastante. Então, isso é sinal aí que provavelmente o mercado ainda está precificando aí uma queda menor aí da taxa básica de juros dos Estados Unidos, né? Então, a gente está com as Treasuries subindo 0,95, já cotada a 4,10. Para variar aqui no Brasil, você não precisa de nenhuma desculpa, né, para subir o DI futuro, né? Então, a taxa de juros futura está se elevando 1,68%. Vamos ver qual que vai ser a culpa. Não sei se o Lula falou alguma coisa, daí o DI futuro sobe. Eu não sei se eles estão, de novo, invocaram o primo do fantasma do comunismo, que é o risco fiscal, e daí subiu de novo. Alguma coisa aí você teve aí que subiu aí, que fez com que o DI futuro agora está em 12,69%. O dólar sobe essa manhã também, em 5,63%, muito ligado também a essa subida do DI futuro, aí também essa queda aí no Ibovespa de 0,27%. A gente vê que o dólar está quase que parado aí perante seus pares, então uma levíssima queda de 0,01%. E que nem a gente já tinha falado, o Nikkei 225 tem uma leve subida de 0,57% essa manhã, mas o Xangai Composto ainda naquela apreensão sobre como que vão ser os estímulos na China, caindo 2,58. Vamos sextar agora, Presley, mas antes de tudo, a gente tem que dar o recado aí, porque domingo, faltam 2 dias aí para a grande aula do Eduardo Moreira, o Guia da Liberdade Financeira aí. 8 horas da noite de domingo vai ser o passo a passo para você ver aí a melhor estratégia para você cuidar do seu dinheiro. E lembrando aqui que a gente não promete que ninguém vai ficar rico, tá? Isso aí é papo de coach que leva a cadeirada. Então a gente não vai prometer nada aí ninguém vai ficar rico, mas a gente vai prometer uma coisa para vocês, que vocês vão ter todas as ferramentas para vocês aprenderem para vocês aprenderem a não ser mais enganado aí pelos bancos, por picaretas que vocês veem na internet, porque o nosso objetivo é que você aprenda de fato aí a lidar com suas finanças. Você sabe que o gerente do seu banco ele tem cota para cumprir, então ele vai tentar vender um produto e nem sempre aquele produto vai ser o melhor para você. Muitas vezes aquele produto vai ser o melhor para o banco. Então, quer aprender tudo isso? Domingo, 8 horas da noite, aí, no dia 13, aí, se inscreve aqui embaixo no iclmercado.com.br, você vai ter acesso a essa super aula aí, que vai ser imperdível. E eu queria mandar um abraço aí, antes de falar tudo, aí eu vou ter que fazer meu momento Maguila, que eu prometi aí para uma amiga minha, para a Bia Quiroga. Um abraço para o Aloísio e para a Jaqueline Quiroga aí, que fazem aniversário nesse dia de hoje. E agora a gente vai entregar para os nossos queridos colegas aí do rolê, o William De Luca voltando para o rolê hoje, junto com o Guga Noblar. E segunda-feira o Presley continua aqui. Débora tem mais uma semana de férias. A gente se vê aí na próxima semana, gente. Um abraço e até a próxima. Abraço, bom final de semana e até segunda. Faltam só 2 dias para nossa aula, o Guia para a Liberdade Financeira. Uma aula onde eu vou ensinar o passo a passo, o caminho que vocês têm que seguir de uma maneira muito prática para poder construir um patrimônio e sair de situações de endividamento e de desequilíbrio financeiro. Todo mundo vai mudar a caminhada financeira depois dessa aula. É uma aula revolucionária. Se você não está inscrito, se inscreve, só faltam 2 dias. É aqui embaixo e é gratuito o link para você se inscrever. Daqui a 2 dias a gente está junto. Um abraço e até lá.